Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: viver ou morrer? Então vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo falar um pouco aqui neste pequeno espaço de tempo. Então olha, a vida é o maior bem que todos nós possuímos e muita gente não dá valor, tá certo? Então o maior bem que uma pessoa pode ter na vida, o maior patrimônio é a sua própria vida. Então veja bem, olha, perder familiares é sempre muito difícil, ainda mais em circunstâncias trágicas, tá certo? Sempre que a gente perde familiar, dependendo do familiar, né, realmente aquilo é uma situação dolorosa para qualquer um, né? Não tem como a gente ficar indiferente, né? Tá certo? Olha, talvez o único tipo de morte que não tenha algo, digamos assim, diferente, é aquela morte natural por velhice, né? Que é a falência múltipla de órgãos, né? Que o pessoal costuma dizer que acabou a pilha, tá certo? Esgotaram-se as energias. Agora, os outros tipos de morte que o pessoal costuma dizer assim, que aquilo foi uma fatalidade, ou a pessoa teve um mal súbito, ou ocorreu um desastre, então aquilo ali é uma circunstância kármica, alguma coisa, precisa analisar para ver o que poderia estar acontecendo, tá certo? Então só aquela morte natural mesmo, né, por velhice, que a pessoa viu que aquilo ali foi uma morte por esgotamento das energias do corpo humano, né, é que talvez seja uma coisa normal. Eu acredito assim, eu estava pensando nisso agora há pouco aqui, né, me ocorreram essas ideias aqui, né, eu estou analisando aqui, né. Então, os demais tipos de morte, assim, sem ser esse tipo de morte natural, tem alguma coisa, alguma situação kármica, alguma coisa, tá certo? Então, veja, como eu disse assim, às vezes a pessoa pode estar perguntando assim, poxa, mas você fica indiferente a certas situações dessa natureza. Não é indiferente, é que eu compreendo essas situações um pouco melhor que outras, assim, então a gente tem um entendimento um pouquinho melhor do que as outras pessoas, né? Então veja, um dia vai ser a nossa vez também, né? Todo mundo irá desencarnar um dia, não é? Mas a gente fala morrer assim, um dia a pessoa vai desencarnar, né? Todos nós, né? Tá certo? Um dia vai ser a nossa vez também, né? E a gente não sabe de que maneira que vai ser, tá? Então olha, tem gente que morre dormindo, veja, a nossa vida é assim, ó, tem gente que morre dormindo. A pessoa deita, no dia seguinte não acorda. Quando a gente sai de casa, a gente não sabe também se a gente volta. Porque a gente pode sofrer um desastre na rua, ter um mal súbito. Então a vida da gente é assim, isso pode acontecer com qualquer um, né? Tá certo? E a única certeza que todos nós temos é que um dia morreremos, ou desencarnaremos, né? Porque na verdade ninguém morre, né? A pessoa desencarna, né? O que a gente perde é este corpo aqui, o corpo físico, né? O corpo biológico, né? Tá certo? Então, olha, eu estava dizendo aqui ó, que muita gente não dá valor para a vida humana. Nós estamos num tempo assim, e são esses tempos que nós estamos vivendo assim, eles são muito diferentes assim, né? Desde o início da humanidade aconteceu situações assim, né? Mas nós estamos atravessando um período assim bem diferente, né? Tumultuado, cheio de problemas, né? Então, olha, veja bem a situação de você ter um familiar assim já velho. Veja, eu estou falando de coisas que eu já vi na vida, que eu já passei e tal, né? Então, olha, dependendo do estado do paciente, ele pode ser condenado à morte. Então, se ele pegar uma equipe médica muito generosa, ele pode se salvar com vida. Então, às vezes você leva um familiar seu lá no hospital, um socorro, uma situação, porque eu já passei por muita coisa. Se você pegar uma equipe médica muito generosa, então, que já aconteceu, na minha família já aconteceu de tudo, comigo e com os meus familiares, que a minha família é muito grande, né? Então, se você pegar uma equipe médica muito generosa, aquele paciente se salva. Agora, eles também podem ir ali, também pode ser o fim do paciente ali. Se você pegar uma equipe médica assim que não tenha bom coração, né? Tá certo? Eles vão analisar ali se vale a pena aquela pessoa ser salva ou não, né? Então, na minha família já teve de tudo. Já se deparamos com uma equipe médica muito boa e com aqueles que não têm coração, né? Tá certo? Então, olha, a minha mãe viveu comigo até os seus últimos dias
e tive que levá-la até os médicos inúmeras vezes, até que um dia ela desencarnou no hospital, né? Tá certo? Então eu tinha que ficar levando ela, porque ela viveu comigo até os últimos dias. Então foi uma situação que ocorreu aqui comigo, né? Então eu presenciei situações de completo descaso para com a vida humana. Tá certo? É sempre bom não generalizar, né? Porque no meio disso tem pessoas de bem, né? Então, olha, nesse percurso, certa vez, num posto de saúde, né? Eu passei, porque eu fui para todo lugar, né? Uma enfermeira disse o seguinte: se você não fizer o maior barraco com os médicos não vão nem ligar, tá certo? Eles não vão dar a mínima atenção, para o caso da minha mãe, né, no caso. Então, veja, uma enfermeira num posto de saúde falou isso para mim. Ela falou assim: se você não fizer o maior escândalo, os médicos não vão nem ligar. Veja a que ponto nós chegamos, né? Mas são situações que passou, né? Eu passei por todo tipo de situação, né? Tá certo? Me deparei com pessoas também, algumas exceções, né? Raras exceções assim. Tem médicos bons, claro, né? Nós tivemos casos de bons atendimentos e de maus atendimentos. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Mas acho que a vida humana precisa ter mais valor, né? Tá certo? Então, ali naquele momento pode ser decretado a morte da pessoa, o fim da pessoa ali, numa junta médica, ali numa situação tal, né? Porque às vezes eles acham que aquilo não compensa, alguma coisa assim tal. Tá certo? Então, isso aqui é apenas um comentário, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Tá certo? A pessoa, obviamente, que a pessoa não quer que aquele familiar morra, né? Desencarne, assim, né? Tal. Você quer que ele viva muito tempo com você, né? Mas, às vezes aquilo não vai se prolongar também eternamente, né? Mas é que a gente não... Obviamente, se você vê a presteza do atendimento ali, você fica contente. Você fala, puxa, que bacana, né? Atenderam, não teve o que fazer, né? Mas atenderam corretamente, né? O pessoal se empenhou ali para ver se salvava e tal, né? Quando você vê aquela presteza, aquele atendimento, que aquilo ali está sendo sincero, a família, os familiares vão falar, poxa, que bacana, né? Todo mundo atendeu ali, todo mundo, não teve o que fazer, né? Mas a gente vê muito descaso. Eu vi cada situação, inclusive brincadeirinhas de mau gosto, né? Tá certo? Então, eu estou falando isso porque são coisas que já se passaram, mas isso tudo está aí, né? Tá? Então, olha, um outro caso aí são essas questões que andam acontecendo de terrorismo, crise de refugiados, catástrofes naturais, né? Desencarne coletivo, né? Então, olha, um dia a conta chega, aí tem que pagar, né? Que veja, isso aí é questão kármica, né? Se vê essa situação aí, quem pesquisa essas coisas aí, né? Sabe, veja, essas coisas, por isso que a pessoa fala assim, nossa, mas aquele sujeito lá ficou indiferente, tal, né? Mas não é, é que a gente que tem um pouco de entendimento, porque na verdade esse povo que desencarnou aí, eles não morreram, eles perderam o corpo físico, mas aquilo teve um motivo, tá certo? Então, alguma coisa está acontecendo. Agora, eu já postei vídeo aí falando sobre interprisão. Então, veja, aqueles árabes lá, daquele negócio de Estado Islâmico, eles estão... Aquilo é interprisão com os europeus. Aquilo ali é uma situação de interprisão. Um está preso no outro. Não só eles, como outros países aí, tal, né? Norte-americanos, russos. Aquilo ali é uma interprisão com esses sujeitos aí e essas outras nações aí. Né? Um está preso no outro. É uma ligação kármica. Por isso que um vai, solta a bomba no outro, outro vai, um atentado terrorista. Então isso daí é uma interprisão. Interprisão grupo kármica, né? Tá certo? Então as pessoas não entendem, nossa, o que está acontecendo aquilo ali, né? Uma loucura daquela, mas não é. Não, aquilo ali tem uma raiz, tem uma situação ali por trás daquilo ali. Uma questão. As pessoas vendo aquelas mortes, tudo ali, não entendem, mas aquilo tem um motivo. Se você for procurar a raiz do problema, tá certo? Então, e mesma coisa dessas catástrofes naturais. Nossa, aconteceu isso, tal, morreu não sei quantas pessoas lá, 200 pessoas. É que nem eu disse, né? Perder familiares em circunstâncias trágicas é muito doloroso, né? Isso já aconteceu comigo. A gente não quer perder o familiar, e acontece uma tragédia, né? Mas quando morre muita gente, assim, desencarne coletivo, aquilo tem uma raiz, aquilo tem um motivo, coisa, uma situação. Agora, no caso desses Estado Islâmico aí, com essas outras nações, esses outros países, isso é interprisão. Um está preso no outro. Enquanto não resolver aquilo, vai levar muito tempo. Assim, isso não vai dar muito problema. Tá certo? Então, por agora seria só isso, né? Bom dia.